I'm waking up to E aí, amigos do YouTube, hoje estou trazendo mais um vídeo aí pro canal. E hoje trazendo um jogo aí de survival, certo? Death's Day. É um jogo bem legal, como vocês podem ver, certo? É um jogo de sobrevivência, certo? É o primeiro jogo de sobrevivência que eu trago no canal, ok? O objetivo do jogo, vamos ser bem direto aqui em relação ao objetivo do jogo e os gráficos e a jogabilidade, ok? O jogo é de sobrevivência, como eu já disse. Você tem que fazer a sua própria casa, construir a sua casa, como você pode ver, né? Fazer os objetos aqui, né, de sobrevivência. Você tem que caçar animais para comer, né? Tem que fazer uma fogueirinha aqui, fazer as paradas todas, né? Um jogo bem legal de sobrevivência que eu amei foi esse jogo, né? Death's Day. Aqui você pode ver, a gente faz uns baúzinhos, vamos botar as coisas dentro. É tipo o Minecraft, tá ligado? Só que bem mais real, né? Vocês podem ver, aqui tem um chuveiro, eu fiz um chuveiro aqui pra tomar banho. Precisa de garrafa pra tomar banho. Aqui tem um coletor de chuva, aqui a gente bota as garrafas aqui pra quando chover a gente pegar água. Aqui tem uma fogueira aqui também que eu fiz, ó. Tem uma carnezinha aqui. Essa carnezinha aqui. Aqui é minha casa, gente. Aí você tem um mundo diverso aí, porque você ir buscar coisa, né? Madeira, essas paradas todas. Aqui tem a mochilazinha dele. Você pode ver, tem a picareta, né? Tem as paradinhas pra você derrubar a árvore, quebrar pedras aí, né? Pra construir armas e etc. Aqui tem um personagem que você pode ver, certo? Ele tá praticamente nu aí, que as roupas acabam também, tem esse lifezinho do lado ali, ó. E as roupas acabaram, né? Então não pude fazer nada. Já tô jogando um tempinho aí, né? Tô level 10, demora muito pra passar de level. Mas eu amei esse jogo e ainda tô jogando aí, certo? Vou mostrar aqui, ó, tem essa parte verde aqui do mapa. Você sai aqui e vai abrir o menu ali, tipo um mapa, né? A visão do mapa todo ali do jogo. Uma visão do mapa todinho aqui, ó. Aí tem essas florestazinhas aqui, ó, que você pode ir, né? Aqui também, ó. Mas, deixa eu vir aqui. Tirar o som aqui. Ó, o jogo tem um modozinho legal. Tem o modo andar, tá vendo? 12 minutos até você chegar lá, né? Lá no local que você, né, destinou aí. E tem correr ali, ó. Você pode ver que tem um raiozinho ali, né, de energia. Você tá vendo lá em cima, na parte esquerda da tela, lá em cima, tem energia. Aquilo dali gasta, certo? Se você for andar até lá, correr, quer dizer, deixa eu botar aqui. Vou botar um papo pra andar. Ó, vai demorar 12 minutos. Para ser mais rápido, a gente aperta aqui a celular. Ó, como ele vai bem mais rápido. Certo? Mais gasto lá em cima, você viu que gastou. Isso ali é 4 minutos, volta 1, certo? Volta um bichinho de energia, né? Em 4 minutos. Você pode ver que já tem uns 4 minutos contados ali em cima já. Certo? Para 86. Vamos entrar aqui na mata de pinheiros aqui que eu entrei, né? Já que eu corri até lá. Vamos pegar algumas madeirazinhas por lá. Vou mostrar a vocês um pouco, né, do jogo. Eu não pretendo fazer uma gameplay bem rápido, não. Hoje eu tô sem pressa pra isso, então vamos fazer com calma aí uma gameplay legal. Você pode ir pegando as paradinhas aqui, ó. A madeira já no chão. Já tem umas madeiras no chão e o jogo... Gente, tem um zumbi, certo? Tem uns zumbis desgraçados aí, tem que tomar cuidado. Você pode ver no mapazinho lá em cima. Quando tem um zumbi, ele indica ali no mapa, né? Com uma seta vermelha. Vamos derrubar essa árvore aqui desse pinheiro. Vamos pegar aqui 20. Vou pegar 2 packs aqui de madeira logo. Já que a gente tá aqui, para não gastar energia à toa, né? Vamos pegar logo aí 2 packzão
gigantesca de madeira. Pra não fazer viagem perdida, né? Esse jogo é bem legal. Ele não tá no gráfico máximo aqui, certo? Eu tô jogando no gráfico baixo, porque vai ficar travando no vídeo, certo? Mas eu vou botar aqui no máximo só pra você ter uma noção aqui. Tá no Ultra aqui. Como é o gráfico do Ultra aí, ó. Até aqui roda legal, mano. Isso aqui. Epa. Um lobo aqui, velho. Botar o lobo aqui. Isso aqui fica meio lento, sabe? Então eu prefiro jogar no baixo mesmo. Até que o baixo é legal também. Ó, a gente mata o lobo e aperta aqui, ó. Ele dá a carnezinha, ó. Isso aqui é um couro, né, velho? Não sei nem pra que serve isso aí. Eu tenho muito lá no baú. Mas ainda não sei pra que serve. Depois eu vou ver aí mais ou menos o que serve. Tem uma bolsa aqui no chão, velho. Deixa eu tá com sede, tenho que voltar. Tem uma água aqui, ó, coisa boa. Você pode ver ali em cima ali a fome e a sede dele. Tá logo aqui, enchei logo assim. Tem um carne aqui também, eu acho que eu comi logo tudo, né? Fica logo sem aqui. Vamos ver o que é que tem nessa bolsa aqui. Temos aqui um carnezinho de feijão, né? Um leitinho aí. Pegar aqui essas paradinhas aqui. Tava nem a fim de pegar esse não, porque eu só vim pra pegar pack, né? Eu peguei um pack ali já. Mas o resto a gente pega de pack aqui, os três ali. Não quero chamar muita atenção de zumbi não, então vamos aqui por baixo. Ali no mapa só que tem a zumbi ali em cima. Tem um bem aqui também. Se ele vir a gente mata ele. Um jeito, né? Eita, eita, desgraça. Olha o cara online aqui, velho. Vamos matar aqui ao vivo, aí, ó. Matamos ao vivo aí um nego online aí, mano. Triste. Pegar aqui as paradas aqui, né, mano? O cara veio dar um de bichão aqui pra cima da gente. Se fudeu. Vou pegar aqui, ó. A careta dele que a minha tá acabando já. Eita, tem um alce aqui. Tem umas frutinhas aqui, mano, que a gente come, ó. Aqui. Tá mostrando aqui a base de construção, gente. Olha aqui, ó. Tudo aqui é para construir, bem ali em forma que precisa. Você vai construindo tudo. Eu já fiz uma moto já, só não sei como é que usa. Acho que tem que fazer. Isso aqui é nível 2 aí, né? Um piso nível 2. Vou já dar uma olhada aí. Aqui tem as roupas, eu já vou fazer essa camiseta aqui que eu tô nu. Essa calça aqui também. Deixa eu apertar prender aqui, ó. Prender aqui também. Pronto, aí ele indica o que precisa para fazer. É bem simples aí que precisa para fazer. Acho que já dá para me fazer já todas essas coisas aqui quando eu for voltar. Aí aqui é pro nível. Aqui é nível 18. Tem muitas coisas legais aí. Tem armas. Só que aí depende do seu nível, né, mano? Vamos aqui derrubar essa parada aqui. E vou matar aquele zumbi ali pra mostrar a vocês um pouco aí de como é um zumbi, né, mano? Desse jogo aí. Não quero gastar muito essa arma aqui não, mano, porque tudo gasto aqui. É bom pra matar o povo online, né, mano? Que é muito rápido. O speed dela é muito bom, aí os caras se fodem legal. Aí a minha arma quebrou, mas eu tinha do rapaz lá, eu matei ele, né, então... Tamo kit. Sai desgraça. Só tô aqui pra pegar madeira, velho. Só isso. Não quero matar ninguém. Vou pegar essas paradas aí, eu acho que tem um pouco. Vamos lá no baú. Aqui a gente pega logo aqui. Subir de nível 11 ali, ó. Vamos pegar logo o que der pra pegar aqui, a gente vai pegando. Eu só quero madeira então, não quero matar esses caras não, velho. Quero pegar isso aqui também porque... Vamos ver o que tem aqui dentro, caralho. Um lobo aqui, mano. A gente vai ter que bater nesse lobo, né, mano? Porque eles são rápidos demais. Eles dão uma carnezinha aqui pra torrar. Ou o Caroline de novo.
Mano, eu não sei se a gente vai conseguir matar isso aí não, né, mano? Mas, vamos ver aqui. Ai, caralho. Matei, mano, matei. Uma tocha, velho. Vou pegar essa tocha aí. E vamos pegar o beco, que eu já tô com um life muito pequeno aí. Dá pra ficar aqui mais. Só pegar isso aqui, velho. Vai precisar pra fazer as roupas, né? Eu acho que eu tenho um pouco lá no baú. Mano, tá cheio de árvore, velho. Porra, mano. Derrubar essas árvores tudinho aqui, mas tá cheio de zumbi, velho. Vamos voltar aqui, né? Tá cheio de zumbi, não dá nem pra gente pegar aqueles pinheiros ali todinho, ó, mano. Deixa eu ver aqui na bolsa. Ó, dava pra fazer mais um pack, ó. Tem 7. Um pack é 20. Ah, ainda tava aqui ó, com um lifezinho bom ainda. Eu vou voltar lá, mano. Acho que entrando de novo uns zumbis. Não estão mais na sua cola, né? Mas eu tô com um lifezinho 18 aí, mano. Qualquer coisinha, um rapaz vir de novo, a gente sai fora. Que esse desgraçado fazer aqui, mano. Vamos derrubar essas árvores aqui, esses pinheiros aqui. E vamos pegar o beco. A ferramenta quebrou, velho. Então vamos sair fora, né? Só pegar essas frutinhas aqui, mano. Elas ajudam pra caralho. Pronto, vamos voltar lá pra base. Eu vou estar usando o modo correr de novo aí, já que tô fazendo vídeo, eu não vou esperar não ele andar não. Mas eu sempre espero assim, que é bem perto, quando é 2 minutos, eu sempre espero. Eu não gasto muita energia, porque de vez em quando tem uns eventos. Uns eventos tipo, teve um evento que caiu um avião, aí quando o avião cai tem muita coisa pra gente pegar, tem muita mochila lá. A gente abre as coisas, tem arma, tem roupa, né? Tem muita coisa boa, então aí eu guardo sempre energia pros eventos. Eu só peguei 2 eventos, que foi do avião e de um suplemento que caiu aí do chão. Ó, caiu do chão, como é que cai do chão, né, mano? Suplemento que caiu aí do céu, mano. Acho que derrubaram o suplemento, tipo uma bolsa, zona. Suplemento muito foda. Que a gente guarda aqui, ó. Essa parada aqui que dá pra guardar. Dá pra guardar aqui, né? A gente vem na outra aqui. Porque, mano, eu sempre guardo aqui, ó. Eu fiz, mano. Fiz um baú de pack só. De madeira, né? E um de pedra aqui também, meio aqui no canto. Pra separar tudo, né? Pra não ficar um negócio bagunçado. Que ainda tá pequeno. Tem que aumentar ainda esses packs. Tem pedra aqui, ó. Tá nas coisas erradas. Feijão junto. Tem corda ali, né? Essa garrafa eu vou botar lá pra chuva. Isso aqui eu boto junto ali. A carne eu vou botar pra torrar. Isso aqui eu deixo aí a tocha. Pronto, né? Ah, não, tem essa parada aqui também. Então vamos lá. Pois é, amigos, tá aí um pouco do jogo, certo? Acho que deu pra mostrar um pouco do jogo, né? Se inscreva no canal, ok? Não se esqueça lá de se inscrever no canal, ok? Compartilha aí com os amigos, tá? Dá um likezinho aí de gostei. E espero ter ajudado a vocês, ter trazido um pouco do jogo aí. Eu vou estar gravando mais vídeos sobre esse jogo, porque eu amei esse jogo, então vai ter vídeos maiores aí, né? Gameplays maiores sobre o jogo. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.